Você sabia que todo enfermeiro cumpre o que ele promete? Por isso, vou falar um pouquinho mais sobre depressão. Roda aí. Então, como vocês puderam ver nos posts no Olá Enfermeiro, a tristeza e a depressão são coisas diferentes. A tristeza, ela é um sentimento e a depressão, ela é uma patologia. A tristeza, ela é um sintoma da depressão e ela traz outras consequências além da tristeza. E o que eu preciso saber então? Como que eu diferencio a tristeza da depressão e tal? O primeiro fator que a gente precisa olhar é: a tristeza, ela é por algum motivo específico ou ela é de graça? Esse é um bom fator para a gente observar. Caso a tristeza ela tenha aparecido sem um motivo aparente, ainda assim não quer dizer que a pessoa esteja deprimida. Apareceu, a pessoa está lá, está triste. Por que ela está triste? Não sei por que ela está triste. De repente ela acha que não alcançou um objetivo que ela queria ter alcançado. Então, não necessariamente essa tristeza não tem motivo. Às vezes o motivo só não está aparente. A gente está tendo cada vez mais diagnóstico de depressão, inclusive em pessoas mais velhas. Isso por quê? Porque aumentou o conhecimento da patologia. Com isso, você melhora as condições de diagnóstico dessa patologia. Uma coisa que é importante também falar para vocês é que a depressão ela não tem idade para acontecer. A gente está vendo cada vez mais crianças e jovens deprimidos. Agora eu vou pegar e vou abrir um parêntese aqui na nossa conversa. Pessoas amadas, não cobrem as pessoas de acordo com a expectativa de vocês. Não obrigue que as pessoas alcancem o objetivo de vocês. Não obrigue uma criança de 2 anos a sair falando 2, 3 línguas enquanto ela está aprendendo a falar a língua mãe. Não sou ninguém para questionar aqui o método de educação, nem de pais, nem de escolas. Mas eu, como enfermeiro, como profissional da saúde, e que vejo cada pessoa como um mundo diferente, preciso falar para vocês que cada mundo é diferente, cada indivíduo tem o seu mundo. As pessoas, elas precisam saber quem elas são para saber para onde elas vão, e não saber para onde elas vão para definir quem elas são. E está tendo essa inversão de ordens. Hoje em dia você vê jovens que estão entrando ainda no 6º ano, na minha época era 5ª série, mas estão entrando no 6º ano e já estão assim, e aí? Vai prestar vestibular para quê? Os jovens chegam no 9º ano já desesperados, porque daqui a 1 ano vão começar a definir o resto da vida delas. Olha o peso disso. Um jovem com 13, 14 anos. Crianças de 2 anos tendo que estudar 2, 3 línguas na escola, além do português. O aprendizado ele é lindo, ele é maravilhoso. Aquele jovem consegue absorver todas aquelas informações, toda aquela pressão e ainda ser um jovem. Aquela criança, ela consegue aprender aquilo e ainda ser criança. Gente, vocês estão despertando ansiedade. Vocês estão despertando um nível de competição entre eles e esquecendo de ensinar que é ok não ser o primeiro, mas que você tem que sim, que sempre se dedicar. Então, muito cuidado quando você vai fazer uma cobrança a alguém, mesmo que seja alguém mais velho. Às vezes você quer que seus pais tivessem uma condição melhor, porque o pai de alguém que você conhece está melhor de vida e teve a mesma educação ou teve menos educação e você vai cobrar os seus pais. Não cobre dos outros a sua expectativa. A sua expectativa, ela é sua. Desenvolva e corra atrás da sua expectativa. Então, gente, muitas vezes vocês colocam como uma meta de vocês, e aí vocês começam a pilhar a meta de vocês, mas vocês criam uma meta que ela não existe. Então eu penso assim, minha meta vai ser ganhar R$1 milhão por mês daqui a 2 anos. Só que vocês ainda nem começaram a projetar como vocês vão fazer isso. Vocês vão conseguir atingir essa meta de vocês? Provavelmente não. Eu não vou dizer que não consegue porque, né? A gente tem as pessoas que são fora da curva, mas é provável que não. Então cuidado com essa pilha, cuidado com essa meta de vocês. Coloque metas que são alcançáveis. As outras metas, vai com calma. Fechando parêntese, por que eu estou falando tudo isso? Você falou para mim que ia falar sobre depressão e agora está falando sobre criação de filhos, está falando sobre juventude. Ainda é sobre depressão, gente. 2 fatores que a gente controla, 2 fatores de risco que a gente controla da depressão. São o fator personalidade, né? Por que a personalidade é um fator de risco? Uma pessoa que ela é tímida em excesso, ela não aprende a vencer a timidez, ela vai ficando cada vez mais retraída,
mais retraída, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, e no momento de tristeza, ela não se abre, ela não deixa aquele sentimento, ela não vive aquele sentimento e não deixa aquele sentimento se esvaecer, se exaurir, se acabar. Então a timidez, ela pode provocar depressão por conta disso. Então é importante a gente, mesmo que a pessoa seja tímida, a gente está sempre conversando com a pessoa, está sempre falando com a pessoa, esse tipo de coisa. Uma outra questão é a baixa autoestima. Se toda vez você fala assim, você não vai conseguir fazer isso, porque se você fizer isso você vai ser um fracassado, você quer vencer na vida, e aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas se eu não conseguir viver a vida que a pessoa quer que eu viva, eu sou um fracassado. E gente, 80% das pessoas não vai conseguir aquele modelo de felicidade ideal que a gente tem. Vamos com calma, vamos com cautela, tá? Uma pessoa que é ansiosa em excesso, porque tá sempre assim, não, vai, estuda que você vai conseguir. E a pessoa fica, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Tem gente que passa mal antes de fazer prova, tem gente que não consegue fazer um vestibular sem passar a noite no hospital, tem gente que vomita nesses momentos justamente pela ansiedade. O fator personalidade, ele é um fator controlável. Outro fator que é bem controlável, são os fatores ambientais. O fator ambiental, como a gente viu, ele é aquele fator que é a exposição das pessoas num ambiente estressante, num ambiente de cobrança, num ambiente de abuso psicológico, num ambiente de abuso físico. Então, esses fatores, foi por isso que eu falei tudo aquilo anteriormente, porque a gente está mexendo com dois fatores que são fatores que a gente controla. Alguns fatores a gente não controla por inteiro. Por exemplo, o fator bioquímico, né? Esse fator bioquímico, por que eu digo que a gente não controla por inteiro? Porque eles são algumas alterações hormonais, são alterações nos receptores dos neurotransmissores e até dos neurotransmissores. Por que eu digo que a gente não controla por inteiro? Porque através de exames a gente consegue perceber a deficiência de algumas substâncias, né? Por exemplo, tem estudos que dizem que a falta de vitaminas hoje provoca uma nutrição inadequada, provoca depressão. Então, a gente não controla a nossa nutrição? Controla. A gente não pode fazer exames periódicos para saber como que estão nossas taxas hormonais? Podemos. Se tiver alguma alteração, a gente não pode fazer reposição? Podemos. Então a gente controla minimamente. As patologias também é outro fator que a gente pode controlar minimamente. Por que a gente pode controlar? Ninguém escolhe ficar doente ou qual patologia a gente vai ter. Mas a gente pode adotar hábitos de vida saudáveis para evitar uma cardiopatia, para reduzir os riscos de uma diabetes mellitus. A gente pode trabalhar isso. Agora, existem doenças que não tem como, por exemplo, a fibromialgia, que é uma patologia que causa depressão também. Enfim, algumas outras patologias não são controláveis. Então, por isso que eu classifico a patologia como um fator minimamente controlável. Existe ainda um outro fator, que esse fator a gente não controla de jeito nenhum. É o fator genético. E esse fator genético, ele é até curioso, porque o que acontece? Ele ainda não está bem definido. Isso por quê? Porque é muito difícil. Porque você tem os irmãos gêmeos, você tem os filhos que não são dos mesmos pais, você tem os filhos adotivos. Mas, por exemplo, no caso de gêmeos, já é comprovado que em torno de 70% dos casos onde um dos gêmeos tem depressão, o outro pode desenvolver a depressão. Então, o fator genético, ele ainda não é um fator completamente definido, mas é um fator em estudo. Toda depressão, Rodrigo, toda depressão é igual? Não. Existem depressões diferentes e elas podem se diferenciar tanto do tipo quanto da intensidade. Então, a distimia, por exemplo, ela é uma depressão leve. E essa depressão, normalmente, ela é negligenciada. Por que ela é negligenciada? Justamente porque ela é leve. O cara tá triste ali, tudo bem, mas uma tristeza que dura 2, 3 anos, sem que ele consiga enxergar um motivo de ser feliz, uma razão de viver, um porquê de estar vivo, um porquê de abrir um sorriso de vez em quando. E essa depressão, ela é negligenciada, e essa depressão ela pode evoluir para uma depressão ainda mais profunda, para uma depressão ainda mais grave. Bom, a depressão reativa. A depressão reativa é quando a pessoa ela não consegue reagir justamente dessa tristeza, desse luto que veio por conta de uma causa específica. Então a pessoa perdeu o emprego, a pessoa perdeu uma casa, a pessoa se divorciou.
enfim, a pessoa, ela fica triste por um motivo, mas a pessoa ela não consegue vencer essa tristeza. Então é o que a gente chama de uma depressão reativa. Outro tipo de depressão que tem é a depressão atípica, porque a pessoa ela tem, ela responde a alguns estímulos bons. Então a pessoa ela tá lá, ela tá deprimida lá. A pessoa tá lá triste, deprimida, prostrada, né? Aquela prostração. E de repente ela recebe uma boa notícia, por exemplo, ela recebe um aumento de salário, ela recebe uma promoção no emprego, algo que ela estava almejando. Ela fica momentaneamente feliz e aquela felicidade passa tão rápido que ela nem percebe que ela foi feliz naquele momento, ela não percebe que aquele motivo passou. Ela fala assim, tudo bem, ganhei isso, mas poxa, eu tenho como diria Raul Seixas, né, tem um montão de coisas para fazer, não posso ficar aqui parado. Uma outra depressão que tem é a depressão pós-parto. Ela pode ser causada por uma disfunção hormonal, ela pode ser causada por um medo, por um pânico, e aí entra num processo que a gente chama de baby blues. Esse baby blues é justamente esse medo, essa angústia que ela tem de, meu Deus, como que vai ser daqui pra frente? E quando esse baby blues ele é prolongado, aí sim, aí ela entra em depressão, e essa depressão ela também é classificada como depressão pós-parto. Estudos dizem que o baby blues pode começar a partir do 3º dia do nascimento do bebê e pode ir até 3, 4 semanas após. A depressão maior ou grave, que é a depressão intensa, é aquela depressão que você vê que a pessoa, que é claro que a pessoa está deprimida, porque ela já está num estado catatônico, ela já está mais... Essa pessoa, ela já deixou para lá as suas responsabilidades sociais, a sua vida social, o seu meio social. A sazonal, ela é uma depressão que ela é sazonal. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que quando chega Natal, Ano Novo, fica mais triste, se sente mais cansado, mais desgastado, sem vontade de cantar uma bela canção. Isso é o que nós chamamos de depressão sazonal. É uma depressão que ela vem num período específico e ela passa após aquele período específico. Ela é muito comum nos países frios, onde os invernos são rigorosos. Tem também a depressão bipolar. Essa depressão ela é uma depressão que ela está dentro de um transtorno, que é o transtorno bipolar. Então a pessoa, ela tá aqui brincando com você aqui, dançando, hilari, 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 oh, oh, oh. E aí de repente ela... Ó vida! Essa é a depressão bipolar. Normalmente ela tá dentro do transtorno bipolar. E a depressão psicótica. Essa depressão psicótica, ela é uma depressão que pode desenvolver transtornos psicóticos. Mas a pessoa, ela pode começar a escutar coisas, ela pode começar a ver coisas, ela pode começar a ter alucinações por conta dessa depressão psicótica. E o que pode desencadear uma depressão? É o que a gente chama de gatilho. O gatilho depende muito do tipo da depressão. O gatilho mais comum que a gente tem é a ansiedade. Vamos lá, popularmente, quando a gente fala em dieta, a gente está falando de regime. E esses regimes, cuidado com os regimes da moda, as dietas da moda, elas precisam ser feitas com acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque às vezes você não está se nutrindo da forma correta. E isso pode causar depressão. A solidão causada pelas redes sociais hoje causam muita depressão. Porque as pessoas, elas vivem num mundo que não é real. Elas vivem num mundo onde todo mundo é feliz. No Instagram, no Facebook, no YouTube, todo mundo é feliz. A tristeza, ela faz parte da nossa vida. A gente tem que dar o tempo da tristeza e depois viver a felicidade. Gente, vocês estão percebendo aqui que a depressão ela não cai do céu? A depressão, gente, ela não tem cura, ela tem um tratamento. Esse tratamento, ele é através de sessões com psicólogos, ele é através de medicações com acompanhamento psiquiátrico. Esse tratamento, ele tem que ser levado a sério. Atenção! Não pare de tomar o remédio porque você está mais feliz. Você está mais feliz porque o remédio está fazendo efeito, criatura! De repente o remédio está tirando a sua ansiedade, que é o gatilho da sua depressão. Então, gente, vamos ficar ligados. Se você conhece alguém deprimido, busque ajudar essa pessoa. Como? É um acompanhamento social. O que é o acompanhamento social? É a sua amizade, é a sua preocupação. A pessoa que está deprimida, ela não se sente importante. Mostre que aquela pessoa ela tem importância na sua vida. Conta para ela como ela fez a diferença na sua vida. Isso vai fazer um bem para a pessoa. Isso pode tirar uma pessoa de uma crise depressiva. Agora, você já sabe.